Tibério, a gente já falou aqui dessa história que ele tem em Divinópolis, né? Na articulação política, na movimentação política, nos eventos, o evento ficou lá para trás, mas ainda é muito bem lembrado por isso, né? E principalmente o trabalho que vem fazendo hoje nas redes sociais. Mas não tem como falar de Tibério sem não falar de algumas polêmicas, Tibério. E aí tem a famosa entrevista do Francisco Martins, lá na Rádio Minas, tem a questão do direito de resposta na Câmara Municipal, que você também ocupou a tribuna. Como é que hoje, passado esse período, você avalia isso tudo que já aconteceu e essa sua vontade de ocupar, de falar, de se posicionar? Olha, em relação ao fato que ocorreu com o Francisco Martins, a quem eu tenho muito respeito, e depois nós até conversamos sobre o fato, foi numa entrevista que ele deu e se referiu ao pessoal de Capelinha, que lá não tinha obesos e que o pessoal de lá trabalhava muito, porque ele observou que não tinha obesos. Na época eu não tinha a formação que eu tinha hoje, as redes sociais eram uma coisa que estava começando, estava crescendo, as mídias sociais, e eu fiz um comentário. E aquilo repercutiu muito, e chegou assim a ser compartilhado até pelo César Menotti, o meu post. Então, assim, tomou uma repercussão muito grande. Acredito que não foi isso que tirou a eleição do Francisco Martins. Ele tem uma história muito bonita, uma trajetória. Acho que faltou até um marketing melhor para mostrar quem realmente é o Francisco Martins, mas, sem dúvida, foi uma das polêmicas e que me motivou a estudar mais sobre as mídias sociais. Tem a questão do direito de resposta da Câmara, que você fez valer a sua opinião, né? O direito de resposta na Câmara foi... Eu me senti ofendido enquanto cidadão. Eu me manifestei em relação a um episódio da ciclofaixa na Pitangui, e alguns vereadores queriam transformar em estacionamento rotativo. E, na época, eu falei que essa era uma das grandes ações da gestão atual. Acho que foi uma conquista, um avanço, que tende a crescer muito. E, de forma respeitosa, conversei com vereadores pela internet. E alguns entenderam que aquilo eu estava prejudicando o trabalho de alguém. De forma alguma, eu estava me comunicando de forma respeitosa, eles também de forma respeitosa na internet. Só que em pronunciamento se sentiram ofendidos e eu me senti ofendido com o pronunciamento deles e pedi o direito de resposta. Depois de 4 meses eu tive a oportunidade de explicar como funcionam as mídias sociais. Não pelo fato que ocorreu comigo, mesmo me pegando numa situação onde trouxe muita tristeza para a minha família aquele episódio, porque foi transmitido pela NET Câmara, pela TV Câmara, e realmente foi um fato muito triste, mas que eu amadureci muito com aquilo, eu cresci muito. Acredito que os vereadores também, com aquilo, passaram a ter uma postura diferenciada. Uma visão diferente, né? Com certeza. Porque as mídias sociais, Evandro, não é igual uma placa que você vai, antes da eleição, você coloca num lote, depois você passou o período eleitoral, você retira aquela placa. Ou um gabinete que, às vezes, você vai fechar a porta, você para. As redes sociais funcionam constantemente, não é opção do político entrar ou não entrar. Ele vai ser falado, ele vai ser questionado. Goste ou não, posicione gostando ou não. Ele está presente nas mídias. Isso que você está falando, a gente teve 2 casos que são não são únicos, mas são mais emblemáticos em Divinópolis em relação a polêmicas em redes de comunicação digital. Um deles foi na eleição de 2012, famosa foto em que aparecia lá um candidato abraçado com um morador de rua, e isso teve uma repercussão muito grande nas redes sociais. E outro, na eleição desse ano, Cleitinho na Lata, né, que inclusive acabou sendo eleito. Aí a gente tem um que foi eleito e um que não foi eleito, né? Como é que você analisa esses 2 quadros? No caso do vereador que não foi eleito, a foto que ele tirou, aquilo ali faltou, por parte do candidato, uma reação mais rápida em relação às manifestações que estavam acontecendo na internet. Porque ali aconteceu o seguinte: se a forma que ele
estava conduzindo a política e as lideranças que estavam com ele na foto, que fazem a política daquela forma, a presença nos eventos e o registro dessa presença junto às lideranças, pessoas que chegam, o que ocorre? Muitos desses políticos, às vezes a pessoa chega, hoje eu trabalho na assessoria de comunicação do deputado Domingos Sávio. O deputado Domingos Sávio, quando chega em alguma cidade, ele é assediado, o pessoal quer tirar foto com o Domingos Sávio. Ele foi votado em 600 municípios. Então, chega uma liderança, a pessoa pede para tirar foto. Naquele caso específico, se alguém filma ali que o candidato tirou foto com todo mundo e excluiu esse rapaz, talvez a repercussão seria até maior. Sim, não chega perto, morador de rua. Não quis, desprestigiou o rapaz, tirou só com os outros. Aquele Exatamente. rapaz ali humilde, ele o excluiu. Ele tirou a foto, e com certeza foi fomentado até por adversários políticos, colocou aquilo como um fato negativo. Faltou, por parte dele, reagir e mostrar, não, o que houve foi isso, isso e isso. Eu acho assim que foi uma atitude mais de maldade política, de usar o fato contra ele. Mas a pessoa isso pode ter tirado a eleição dele. A pessoa tem que estar preparada para isso, né? Tem que Quando estar preparada. Tem gente que entra para as redes sociais, e aí não é só na política, não. Principalmente na área empresarial. Semana passada você até mandou uma mensagem para cá, a gente estava conversando com o Hertinho, com o Erivelto da Online. E muitas vezes a pessoa entra para as redes sociais achando que vai ser só elogios. A empresa vai ser muito bem falada, que ela vai ser muito elogiada. E às vezes não é isso que acontece, né? Na maioria das vezes, a pessoa entra, principalmente o caso político, ele quer gerar conteúdo e quer que esse conteúdo chegue aos eleitores. O candidato ou o eleito que se sai bem é o que absorve o conteúdo que está nas mídias sociais, o que está em pauta, o que está pautando as mídias sociais, e ele usa aquilo até nos pronunciamentos ou na campanha, absorvendo aquele conteúdo e não usando só como uma ferramenta de publicidade para gerar o conteúdo. Ele tem que saber interagir. Eu peguei uns dados numa pesquisa muito interessante, Evandro, trouxe aqui para a gente comentar. De 2013 para 2016, 48 milhões de usuários passaram a seguir os nossos deputados e senadores. Então, quantos milhões? 48 milhões de 2013 para 2016. É muita gente, hein? Tinha 9 milhões, aumentou em 48 milhões. Então, quando eu falo, está havendo um desinteresse pela política, pelo contrário, está tendo muito interesse, está tendo um desinteresse pelo sistema, está tendo um desinteresse pelos maus políticos, mas pela política está tendo muito interesse, seja pelas mídias sociais, seja pelas várias manifestações que tiveram nas ruas, nunca teve tanto interesse pela política. Tem o desinteresse pelo sistema, pelos maus políticos. E aí acontece muito injustiça de generalizar. São todos ruins, nenhum serve, todos corruptos, todo incompetente. E não é verdade isso. Você tem pessoas de bem em todos os grupos políticos, você encontra pessoas de bem. Nós falamos do caso negativo. Cleitinho na lata, é um negócio que deu certo. Cleitinho na lata é um fenômeno. Eu tenho conversado muito com o Cleitinho, nós vamos encontrar essa semana. O Cleitinho, eu falei com ele, Cleitinho, você não encontrou o caminho, você construiu o caminho. Porque ele agiu de uma forma, e não só no caso do Cleitinho, mas quando você pega políticos agora aqui com esse discurso de não político, eu discordo disso. Eu acho que são uma nova maneira de fazer política. Porque se ele fala que é um novo político, daqui 4 anos, eles vão ser os velhos políticos e vão vir outros novos falando que eles são ruins, que eles são os incompetentes. Então ele vem com um novo formato de fazer política. Ele é um formato, Evandro, onde a sinceridade está vencendo politicamente correto. Então, para quem trabalha com marketing político, para quem está monitorando, mensurando essas mudanças, é muito interessante. Eu quero muito conversar com o Cleitinho, tenho conversado muito com ele, e quero, na verdade, é eu que vou aprender com ele, nós vamos compartilhar conhecimento, mas eu quero aprender muito com ele. Acho
fantástico o caminho que ele trilhou, tem que ter uma postura diferente agora em relação ao mandato. Ele falou o que o público, o que o eleitor, o que o cidadão tinha vontade de falar. Ele representou a indignação. Agora, como vereador, e com sucesso, como vereador, ele tem que falar... Uma coisa é você falar, agora ele está lá e tem que colocar. Ele tem que atuar. Ele tem que ser vereador sem contradizer o que ele falou. Tem que atuar e não pode se isolar, ele vai depender de deputados, ele vai depender do prefeito, ele vai ter que ter uma relação respeitosa, indignado, cobrando, incisivo da forma que ele fez e que ele chegou com sucesso na campanha, mas para que ele tenha sucesso no mandato, eu acredito que ele vai ter que ter uma postura incisiva, respeitosa, mas vai ter que abrir um pouco a mão da indignação e estar mais em harmonia para conseguir as reivindicações da população. A gente acaba falando muito assim, de Facebook. Fulano gravou, pôs a mensagem lá no Facebook e tal. Mas hoje não é só desse Facebook que vive principalmente esse marketing político, né? Você tem Instagram, você tem Twitter, tem tudo isso, YouTube, né? Tudo isso compõe as redes sociais. Isso. E cada uma dessas mídias você tem que atuar de uma forma. E essa é uma grande dificuldade. Às vezes, o jornalista, igual você que é um jornalista, ou publicitário, que às vezes atua nessa área, às vezes quer implantar o mesmo formato que usa no jornalismo, ou a mesma peça que usa em outras mídias. Outra linguagem. Não funciona, outra linguagem, outro formato, outra dimensão. Cada mídia, o Instagram, o Twitter, o WhatsApp hoje também está sendo muito usado, cada um tem um formato de uma peça. Às vezes a pessoa cria uma peça publicitária, vai colocar na internet. Ele pega a mesma peça que usou no jornal. Ele esquece que quase 70% vai visualizar essa peça pelo celular. Então, você olha num jornal, uma peça que foi usada, às vezes, com 1/8 de página, aí você olha ela num computador que tem 22 polegadas, você vai olhar num celular que tem 5 polegadas, não dá leitura, não vai despertar interesse. Então, essas coisas, o tamanho de texto, são vários fatores, várias técnicas que são usadas nas mídias sociais. E aí tem que ser o profissional. Tem que ser o profissional. Tem que ser o profissional. Tem muita gente se qualificando. Hoje, em Divinópolis, nós temos MBA em Comunicação Digital e Gestão de Projetos Web. Foi um curso que eu fiz. Eu, inclusive, tive o prazer de fazer um curso com o Tibério de Comunicação Integrada, né? Nós fizemos MBA em Comunicação Integrada. E junto com a Tamires, que trabalha com a gente lá, falou que está nos assistindo. Um abraço. O Renato da Fambacote está mandando abraço para você que está assistindo. O Sargento Elcio falou que continuar te assistindo também, está ligado. Muita gente, principalmente aí do meio político, acompanhando. E gente que está mandando nome. Mas tem muita gente que é fake. Isso também isso é um problema sério, não é, Tibério? Fake é aquela que não existe. O cara vai lá, cria um personagem praticamente e vive ali com um nome falso, né? Infelizmente, Evandro, a evolução tecnológica não acompanhou a evolução de caráter. O fake hoje representa, você que está há muito tempo aqui em Divinópolis, é o pessoal que derrubava a placa, é o pessoal que punha fogo, que tira adesivo. É essa mentalidade, é o pessoal que distribuía jornalzinho na madrugada. É essa mentalidade. Então, às vezes, não é que está fazendo uma política nova, ela está usando uma ferramenta nova com os vícios da política antiga. Então, isso, o que eu penso sobre fake, eu não posso nem falar aqui, porque é uma TV educativa, mas eu fico indignado. Mas realmente. Olha, eu vou te falar, e tem fake para tudo, não é só na política, não. Às vezes você recebe lá outro dia mesmo eu recebi uma solicitação lá de amizade. Aí você, curiosidade, você vai ver lá, as pessoas muitas vezes criam fake, já põe uma foto que é atrativa, aí você vai ver quem que é. Aí você desce ali um pouquinho, você vê que a pessoa criou o Facebook 2 meses atrás,
Fala, pô, quem que é essa pessoa que estava fora da internet em 2 meses? Tá? Aí não tem foto dela com ninguém, só umas fotinhas dela aqui ou ali. Aí você vai, pô, isso aqui é... E quando a gente monitora uma página, igual do deputado Domingos Sávio, existe o fake que vai em todas as postagens e põe um comentário negativo, tentando ofender aquele parlamentar ou tentando ofender o grupo político, mas com a mera intenção, ele não está querendo interagir com o deputado, ele está querendo queimar aquele político perante as outras pessoas que estão lendo aquilo ali. E você vê o mesmo comentário em todas as postagens. Isso é maldade, isso... A gente tem que acabar com isso, tem que evoluir nisso também. Não precisa... Ô, Tibério, tá vendo? Você é um estudioso dessa questão, né? Eu gosto muito, sabe, Evandro? A minha formação, no primeiro administração com ênfase em marketing, eu fiz meu trabalho, o TCC, eu fiz marketing político. Na comunicação integrada, nós fizemos junto, foi marketing político nas redes sociais. E agora, no MBA de comunicação digital, eu fiz comunicação digital no Poder Executivo Municipal de Divinópolis. Um outro fator que acontece muito, Evandro, às vezes a Câmara não respondeu, ou o Poder Legislativo, ou o Poder Executivo da cidade tal não respondeu ao questionamento da população. A população tem que entender também que o organograma da Prefeitura, da Câmara, ainda não contempla os profissionais para prestar esse tipo de serviço. O que ocorre? Até concurso. Ainda não existe um concurso para um gestor. Essa é uma realidade de Brasil? É de Brasil. Aí nós fomos entrevistar o Marcos Giovanella, que ele cuidava das mídias de Curitiba. Atualmente ele não cuida mais, mas fazia um trabalho fantástico em Curitiba. Lá foram nomeados 8 profissionais, mais uma agência, para cuidar exclusivamente da comunicação digital. Porque a demanda é muito grande. Enquanto eu estou aqui, tem gente acionando o deputado, questionando, enviando mensagem. É 24 horas, é um gabinete aberto 24 horas. Então você tem que ter uma estrutura, mesma coisa a prefeitura. A demanda é muito grande, fora as outras atribuições que vocês têm na prefeitura, que o Poder Legislativo, outro erro. A gente, igual eu falei em relação ao conteúdo, Poder, por exemplo, Legislativo. Vamos mostrar o que os vereadores estão fazendo. Primeiro, que eu acho que tem que ser feito um trabalho muito forte, é qual é a função do vereador. Porque, de repente, você mostra quais as ações do vereador, mas a população não entende, grande parte da população não entende, que às vezes não fez alguma coisa porque não é da competência do vereador. Quer cobrar alguma obra, alguma coisa que não é da competência dele. Então tem que ser feito um trabalho, uma comunicação institucional mostrando a função, uma campanha quase que educativa mesmo, mostrando para grande parte da população que ainda não assimilou isso. Olha que a Cida do Manuel Valinhos está mandando um abraço para você. E também o Emerson 0-0 do São José mandando um abraço para você. Um abraço, e tem mais Emerson. gente aqui falando que realmente... Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Está perguntando qual a sua dica para quem tem loja. A loja, a primeira coisa é... O Etinho falou muito bem. Aí já é uma área que o Etinho está se especializando, esse marketing empresarial. A loja é o seguinte, a primeira dica que eu dou é fazer um estudo do mercado, da produção, porque tem caso da pessoa, às vezes, divulgar na internet e não ter a mínima condição nem de logística, às vezes, para estar entregando esse produto. Então, tem que ser feito todo um estudo, caso a caso, para poder avaliar. Não existe uma receita que serve para todos, isso, não né? tem. Todos os casos é muito nisso, né? Você tem que ter um profissional ali tem que estudar caso a caso. Ô, Tibério, você passou rápido, mas estamos caminhando para o final aí, já 22h48. Esse é um assunto que desperta realmente muito interesse, né?
E o melhor lugar para encontrar o Tibério é realmente redes sociais, né? Nossa, você está lá e você está sempre conversando, está sempre... Eu gosto muito, Evandro, de interagir. Eu passei um período agora com esse tratamento. Minha mãe passou por um tratamento oncológico, então eu fiquei muito online. Eu fiquei offline aí na minha vida social e tudo, e fiquei muito online, mas participando ativamente de tudo que acontece. Então, assim, eu gosto, eu acho prazeroso. Eu trabalho com o que eu gosto. Eu sinto muito prazer nisso. Eu tenho conversado com vários vereadores, eu converso com várias lideranças políticas. Isso é prazeroso quando a gente fala. Eu já tive a oportunidade de sentar com o Mairink, com o Coronel Faria, conversando sobre isso. Já tive a oportunidade, nessa campanha recente, de sentar com 2 candidatos ao governo do Estado. Então, essas coisas assim, me motivam, sugerindo, falando, conversando. Aprendendo, né? Aprendendo e absorvendo. Eu participei dos manifestos. Quando eu estive na Câmara, eu falei com o pessoal na Câmara ali, falei assim, ó, eu sou um indignado infiltrado na política. Eu não sou um político que está aqui infiltrado no manifesto. E eles absorveram isso bem, entenderam que eu era uma pessoa de bem, que eu estava ali. E quando eu absorvi toda a necessidade desse público ali, um público que às vezes você olhava, um pessoal irreverente e tudo, mas de um nível intelectual alto, pessoal inteligente, pessoas de bem que tiveram ali no manifesto, na linha de frente. E esse pessoal, a gente absorvia todas as demandas. Hoje a gente trabalhando com um deputado federal, a gente sabe. Eu tenho a facilidade de saber como esses indignados pensam, porque eu sou um indignado. E tenho a facilidade de saber como que está o cenário, porque eu já trabalhei com praticamente todas as lideranças em Divinópolis. Eu fui convidado para trabalhar com os 3 deputados federais que foram eleitos. Eu trabalhei em campanha com Galileu, trabalhei com o doutor Francisco, trabalhei em campanha com o Jaime Martins, trabalhei, depois que o deputado Domingos Sávio foi vereador, eu trabalhei em todas as campanhas, sempre na linha de frente, sempre bastante envolvido. Então, eu sei como pensam os adversários, como pensa cada liderança. E tem que respirar política, né, Tibério? Eu gosto muito. Eu vi o Edson Souza aqui até comentando isso, um que eu respeito também, outra liderança. Na campanha, por exemplo, para deputado estadual, eu sou um cara que acredito muito nas pessoas, Ivan. Eu trabalho com o Domingos Sávio, eu o respeito como pessoa, como político, como liderança, sou um eleitor, mas acredito em pessoas que não me decepcionaram. Eu falo que o Brasil, 3 partidos me contemplavam, das pessoas que eu conheço e que eu ainda acredito, das pessoas que eu não conheço e um partido das pessoas que já me decepcionaram. Esses 3 partidos, para mim, seria o formato ideal. Ideal, né?